Olá e boas-vindas a quem nos escuta para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. É excelente ter a companhia de toda a nossa audiência para esta análise de hoje. Com certeza. Olá para todo mundo que está acompanhando. Nós temos em mãos um material incrivelmente detalhado e revelador. São trechos da legislação trabalhista brasileira, mais especificamente as normas especiais de tutela do trabalho e nacionalização do trabalho. Que é um nome bem longo e formal, né? Pois é. E para quem está acompanhando e pode estar pensando que a gente vai passar os próximos minutos apenas lendo um juridiquês árido e monótono, não há motivo para preocupação. Ninguém aguenta isso. Exato. A nossa missão nesta exploração do material não é focar na burocracia entediante, mas sim em algo muito mais vivo. O lado prático e humano da coisa. Isso. O que nós vamos fazer é extrair as regras mais fascinantes, as minúcias mais curiosas e os detalhes ultra específicos que governam como diferentes profissões operam no dia a dia. E talvez o mais interessante de tudo, quem exatamente tem a permissão legal para operá-las. É como abrir o capô da sociedade, sabe? Perfeito. É quase como abrir o capô de um motor gigante e ver todas as engrenagens físicas e sociais funcionando. Vamos destrinchar isso. O que é fascinante aqui é que quando lemos essas leis, percebemos rapidamente que elas não funcionam apenas como regras contratuais secas. Elas vão bem além de deveres, né? Sim, elas operam como uma verdadeira máquina do tempo e, simultaneamente, como um mapa detalhado da biologia e da tecnologia humana daquela época. O texto tenta o tempo todo regular desde a temperatura exata do ar em um ambiente até a velocidade precisa dos dedos de um trabalhador. É uma tentativa de quantificar o corpo humano. Monumental. O legislador tenta medir o limite do corpo e da mente frente ao maquinário pesado e ao desgaste das profissões. E falando nesses limites, o nosso primeiro grande tema de hoje é justamente essa corrida contra o relógio e a velocidade humana. A jornada de trabalho. Exatamente. A maioria das pessoas está super acostumada com a ideia do padrão de 8 horas diárias, mas o documento traz regras que fogem completamente desse número. Fogem bastante. Eu notei que a lei estabelece jornadas bem mais curtas para áreas que, à primeira vista, não parecem ter muito em comum: bancários, músicos e jornalistas. O texto menciona limites na casa das 5 ou 6 horas diárias. 5 para uns, 6 para outros. Qual era a lógica por trás de agrupar essas profissões com horários tão reduzidos? A lógica central aí não é o esforço braçal, mas o desgaste do sistema nervoso. Historicamente, essas regulamentações reconhecem que nem todo trabalho consome a energia do indivíduo do mesmo jeito. Faz sentido. No caso dos bancários e dos músicos, a jornada base de 6 horas reflete o entendimento de que são funções de pura concentração. Exigem um nível de foco matemático ou de tensão criativa constante. E para os jornalistas? Para os jornalistas, que atuam na busca de informações e redação, a lei crava 5 horas diárias. Menos ainda? Sim, porque o texto procura equalizar o desgaste físico das outras profissões com o esgotamento mental e intelectual profundo que essas funções exigem. Uma jornada de 8 horas de tensão nervosa contínua era vista como excessivamente punitiva. Caramba! Mas a regra que mais me chamou a atenção nesse bloco não foi a dos jornalistas, e sim a dos operadores cinematográficos. Ah, essa é muito específica. Demais! O texto diz que a jornada deles também é restrita, mas não é um bloco de horas soltas. Tem uma divisão matemática super rígida sobre onde e como as horas devem ser gastas. Como era essa coreografia na cabine de projeção? É um nível de detalhe impressionante mesmo. A lei estabelece um total de 6 horas diárias, mas divide isso de uma forma muito rígida. São estritamente 5 horas consecutivas de trabalho trancados ali na cabine, durante o funcionamento do cinema. E sobra 1 hora. E sobra exatamente 1 hora. Só que esse período suplementar não é para continuar operando o filme. A lei diz que serve especificamente para limpeza, lubrificação dos aparelhos ou revisão dos filmes. Faz muito sentido se a gente pensar na materialidade do cinema daquela época, né? Totalmente. Não era só apertar um botão no computador como hoje. Exatamente. O cinema envolvia projetores mecânicos pesadíssimos,
Eles rodavam em altíssima temperatura com lâmpadas de arco voltaico e os rolos de celulóide eram altamente inflamáveis. Uma bomba relógio. Exato. Então, aquela 1 hora dedicada exclusivamente à lubrificação e limpeza não era um mero preciosismo trabalhista. Era a conservação de um equipamento caríssimo e, acima de tudo, segurança pública. Um projetor superaquecido podia incendiar o cinema inteiro. Literalmente o quarteirão. A lei atuando na prevenção de desastres através do relógio, incrível. Agora, de todas as regras sobre limites físicos, teve uma que me fez parar completamente a leitura. Imagino qual seja. Telecomunicações. Essa mesma. O pessoal de telegrafia, radiotelegrafia e telefonia. A lei parece impor uma barreira fisiológica real no texto. Fala-se sobre não trabalhar de modo ininterrupto se a velocidade da transmissão passar de um certo número de palavras por minuto. Sim, é uma métrica muito exata. Como era isso na prática? O texto crava um limite claríssimo. A operação contínua é proibida se a velocidade for superior a 25 palavras por minuto. 25 palavras? Isso, essa métrica é um exemplo perfeito de como a legislação tentava parametrizar a exaustão física e mental. Imagina o que era o trabalho de um telegrafista. O operador lá com fones de ouvido Traduzindo mentalmente código Morse em tempo real. e batendo no manipulador manual. 25 palavras por minuto em código Morse exige um esforço absurdo de atenção sustentada e coordenação motora. Olha só, é a proteção legal intervindo diretamente na biomecânica do punho do trabalhador. Exatamente isso. A lei está basicamente dizendo que o tendão humano não deve ser forçado a operar mais rápido do que isso, sem pausas regulares. Sem essa barreira quantitativa, o ritmo imposto pela máquina levaria a pessoa ao colapso nervoso e físico. O legislador precisou criar um limite de velocidade não para a máquina, mas para o ser humano acoplado a ela. Fascinante. Bom, mudando um pouco de cenário agora, vamos sair dessa velocidade frenética das mãos e entrar em ambientes consideravelmente mais inóspitos. O clima pesa muito nessas leis. Demais. É o nosso segundo tema, as condições extremas e o que eu passei a chamar de a matemática da espera. Para começar, o documento entra no universo das câmaras frigoríficas. O frio industrial. Isso. Há uma regra bastante específica sobre pausas para quem trabalha no frio extremo, exigindo 20 minutos de descanso após um período exato de trabalho. Sim, a cada 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo no frio, o funcionário tem o direito assegurado de 20 minutos de repouso. E tem um detalhe financeiro nisso. Um detalhe importantíssimo: esse repouso é computado como tempo de trabalho efetivo. Ou seja, o empregador paga por essa recuperação térmica. Agora, o que me deixou muito intrigado não foi apenas a pausa, foi a forma como o texto legal define o que é o frio. Se conectarmos isso com o panorama geral, a abordagem é brilhante. Eu esperava ver uma temperatura fixa, tipo abaixo de zero, mas a lei traz um mapeamento geográfico complexo, dividindo o país em zonas climáticas numeradas. É uma sacada muito engenhosa do texto. O legislador percebeu que o impacto do frio no corpo depende muito do clima ao qual aquele trabalhador já está habituado. A aclimatação natural. Exato. Então a lei se baseia no mapa oficial de zonas climáticas do Ministério. Nas zonas 1, 2 e 3, que são regiões naturalmente mais quentes, qualquer temperatura abaixo de 15 graus já é classificada legalmente como frio artificial. 15 graus já é frio artificial para eles. Para o Nordeste e Norte, sim. Na zona 4, o limite cai para 12 graus. E nas zonas 5, 6 e 7, que abrangem as regiões de clima mais temperado, a lei exige mais tolerância. Só é considerado ambiente frio se a temperatura for inferior a 10 graus. Peraí, então a definição legal de frio mudava literalmente dependendo do estado em que a fábrica estava construída. Literalmente. É a geografia legal aplicada na prática, reconhecendo as diferenças regionais. E se o frio tem as suas regras super rigorosas, o texto mostra que o subsolo também é tratado com enorme cautela. Lendo sobre o trabalho nas minas de subsolo, a jornada volta a ser reduzida, 6 horas no máximo. Com uma pausa obrigatória de 15 minutos a cada 3 horas.
Mas o que salta aos olhos é que o documento traz uma demarcação demográfica muito restrita sobre quem sequer pode descer nas minas. O texto é categórico no artigo 301. O trabalho no subsolo só é permitido a homens. E existe uma faixa etária bastante fechada. Entre 21 e 50 anos. Exatamente. Somente homens com idade entre 21 e 50 anos podiam realizar esse trabalho. Essa restrição de gênero e idade é muito particular das normas da época. Como a gente pode interpretar essa delimitação tão fechada no texto? Ela ilustra de maneira muito clara como as regulamentações do período abordavam o risco e a periculosidade. O texto reflete os parâmetros rigorosos de tutela e as percepções de segurança daquele momento histórico. O Estado agindo de forma bem incisiva. O ambiente subterrâneo era considerado de tamanha insalubridade, com poeira, risco de desabamento, falta de ar e esforço físico brutal, que o Estado decidia proibir sumariamente o acesso de qualquer pessoa fora dessa delimitação exata. Não era uma recomendação, era uma regra proibitiva nos moldes de segurança daquela sociedade. Saindo das minas e voltando para a superfície, chegamos à questão do tempo que não é exatamente de trabalho ativo. Tempo é dinheiro, certo? A máxima de sempre. Mas como o texto resolve o problema daquele trabalhador que está apenas esperando ordens? Encontrei dois conceitos curiosos na vida dos ferroviários: o sobreaviso e a prontidão. São clássicos do direito trabalhista. Parecem coisas similares, mas a lei trata a remuneração de forma bem diferente. Esses conceitos são uma verdadeira aula de como precificar a restrição da liberdade de alguém. O sobreaviso acontece quando o ferroviário está em sua própria casa, ele está descansando, mas aguardando ser chamado para o serviço a qualquer momento. Fica preso em casa. Ele não pode viajar, não pode se desconectar, mas tem o conforto do lar. Para essa situação, a escala máxima é de 24 horas e a lei estabelece que ele receba 1/3 do salário normal por essas horas. E a prontidão muda o quê? A prontidão muda bastante o cenário. Nela, o funcionário tem que ficar nas dependências da estrada de ferro. Ele está na estação, fardado, no ambiente da empresa, apenas esperando a ordem para embarcar ou trabalhar. A restrição aí é enorme. A restrição da liberdade é muito maior, ele não pode relaxar plenamente. Por isso, o limite de horas cai pela metade, passando para 12 horas máximas. E a compensação sobe. O pagamento passa a ser de 2/3 do salário normal. A matemática pura da restrição do indivíduo. Exato. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa lógica da espera se torna ainda mais complexa quando olhamos para a seção dos motoristas profissionais de transporte rodoviário. A vida na estrada tem variáveis imensas. Ali exige coisas que a gente já espera. 8 horas de jornada, exames toxicológicos super rigorosos a cada 2 anos e meio. Mas tem uma matemática bem peculiar para calcular o valor de um motorista de caminhão que está apenas parado em uma doca. Ou retido numa barreira fiscal. Isso. Como eles chegaram numa compensação financeira para esse tal tempo de espera? Aí entra a regra específica dos 30%. A minúcia dessa regra tenta resolver um problema logístico e econômico complexo das rodovias do país. Pensemos na situação. O caminhão está parado. O motorista não está dirigindo, o caminhão não roda e o empregador não lucra com o frete naquele momento. Por outro lado, o motorista não está livre para ir para casa. Ele está preso ao veículo, protegendo a carga e refém da burocracia do Estado ou da DOCA. É um impasse. Ao fixar que esse tempo de espera indenizado na proporção de 30% do salário hora normal e que não conta como hora extra, o texto cria um meio termo pragmático. Ou seja, a lei tenta arbitrar a vida real na beira da estrada. Ela impede que o custo da burocracia quebre as transportadoras, mas garante que o tempo imobilizado do motorista não seja tratado como se não valesse nada. É a tentativa de criar uma compensação viável para os gargalos de infraestrutura. O que nos leva a uma ponte natural para o nosso tema 3. Se a lei tenta resolver a burocracia nas estradas, ela é igualmente obsessiva com o que acontece dentro de portas, nas fábricas e salas de aula. A burocracia interna é pesada. Entramos agora no mundo dos selos e da química das leis. O texto trata a profissão de químico de um jeito quase reverencial.
A legislação descreve os químicos quase como guardiões de segredos e de segurança, e a presença deles é exigida em uma lista gigante de indústrias. Sim, a lei expande o escopo obrigatoriamente para indústrias de cimento, açúcar, álcool, vidros, curtumes e plásticos. Tudo que tem transformação invisível. Qualquer fabricação onde ocorram reações químicas essenciais. Mas a grande sacada aqui é o que acontece com o nome desse profissional. O nome dele tem que aparecer. O nome do químico responsável não fica guardado só no RH. A lei determina que o nome dele deve figurar obrigatoriamente nos rótulos dos produtos, nas faturas comerciais, anúncios publicitários e até nas legendas impressas em cartas e envelopes da empresa. Uma responsabilidade gigantesca. Ter o próprio nome estampado na correspondência da fábrica. Qual era o objetivo de expor o profissional dessa forma? Funciona como um selo de garantia e confiança pública. Em indústrias onde um erro de cálculo pode resultar em produtos tóxicos ou falhos, a lei usa o nome do químico como uma âncora de responsabilidade técnica e civil. Não é uma empresa sem rosto. Exato. Não é uma empresa impessoal garantindo que o cimento do prédio não vai desmoronar ou que o vidro não vai estilhaçar. É um ser humano com registro, formação técnica que atesta isso perante a sociedade. Genial. E se para o químico o risco é a estabilidade do material, para a próxima profissão a lei tenta blindar algo bem diferente: o tempo livre. Os professores particulares. O texto amarra a remuneração estritamente ao número exato de aulas semanais e cria cercas em torno da sala de aula para proteger o descanso. O legislador teve uma intuição forte sobre a natureza do trabalho intelectual. Diferente do operário que desliga a máquina e vai para casa, o trabalho do professor vai na mochila. Leva trabalho para casa, sempre. Por isso a lei é severa ao vedar que professores deem aulas ou trabalhem em exames aos domingos. E ainda tem a regra sobre a época de provas. O texto menciona que não se pode exigir mais de 8 horas de trabalho diário nesse período crítico. A menos que se pague cada hora excedente pelo valor correspondente a uma aula normal. É um freio financeiro. O mecanismo para conter a expansão invisível do trabalho. Corrigir pilhas de provas engole madrugadas. Atrelando a hora extra ao custo integral de uma aula, a lei desincentiva a escola a sobrecarregar o professor. É uma barreira de tempo contra um esgotamento muito silencioso. Muito bem, essa preocupação em desenhar limites nos prepara para o nosso quarto e último bloco, as discussões profundas sobre soberania e proteção de território, a famosa regra dos 2/3. O coração do capítulo 2. A nacionalização do trabalho. A regra de ouro é cristalina. Qualquer empresa que tenha 3 ou mais empregados é obrigada a manter no quadro uma proporção de brasileiros que não seja inferior a 2/3 do total. Essa proporção é a espinha dorsal da política de protecionismo da época. O texto blinda a vasta maioria dos postos de trabalho para os cidadãos do próprio país, garantindo que o desenvolvimento industrial beneficiasse a população local. Mas tem um detalhe brilhante no parágrafo único do artigo 354. A trava financeira. Sim, a proporção não se aplica apenas ao número de cabeças, mas obrigatoriamente à folha de salários correspondente. Isso impede a má-fé. Evita que uma empresa contrate 2/3 de brasileiros apenas para varrer o chão, pagando salário mínimo, enquanto reserva todo o volume de dinheiro da folha de pagamento para diretores estrangeiros. Amarra a pessoa à distribuição da riqueza da empresa. Preserva o emprego e a qualidade da remuneração desse emprego. Contudo, o texto tem suas válvulas de escape. Os portugueses, por exemplo, são equiparados aos brasileiros. Sim, reconhecendo os laços históricos. E estrangeiros no país há mais de 10 anos, com cônjuge ou filho brasileiro, também entram na cota. Eles integram esses indivíduos à demografia da nação e têm a ressalva para funções técnicas ultra especializadas. Se provarem que não há brasileiros capacitados para uma nova tecnologia, a proporção pode ser suspensa para eles. Não iam paralisar uma fábrica por falta de profissional. Mas para garantir tudo isso, a fiscalização era incrivelmente analógica. Todo ano, rigorosamente entre 2 de maio e 30 de junho, as empresas entregavam um relatório. Uma papelada
enorme. Uma relação completa de todos os empregados em 3 vias. E o nível de detalhe impressiona. A primeira folha precisava ter um selo de 3 cruzeiros. As folhas excedentes, 2 cruzeiros. Selos fiscais comprados do governo. E a melhor parte é a cor da tinta. Tinta vermelha. Qualquer modificação em relação ao ano anterior, anotada em tinta vermelha. É um mergulho na logística do passado. Num mundo sem bancos de dados digitais, o controle era visual. A tinta vermelha era a notificação push da época. Ao fiscal abria o arquivo e via na hora quem entrou e saiu. Só pela cor vermelha brilhando no papel. Dá para ouvir o barulho das máquinas de escrever. Para fechar esse tema da nacionalização, a Marinha Mercante. O texto exige que a tripulação das embarcações seja composta por, no mínimo, 2/3 de brasileiros natos. E a regra do comando. O comando do navio mercante deve obrigatoriamente ser exercido por um brasileiro nato, sem flexibilidade. A restrição no comando de navios transcende a questão trabalhista. Entra na segurança nacional. É controle de fronteira. O comandante em águas internacionais é a autoridade máxima a bordo e representante legal da bandeira. Garantir o nacional nato nessa posição era diretriz de defesa e soberania territorial. Então, o que tudo isso significa? Ao destrincharmos cada artigo e cada regra matemática dessas fontes formidáveis, fica nítido que estamos lidando com algo maior do que diretrizes de RH. É o reflexo da sociedade. Vimos o esforço monumental de proteger o desgaste nervoso, encurtando horas. Proteger a biomecânica com limites de palavras por minuto. Estabelecer fronteiras palpáveis em torno do clima, das minas e das nacionalidades. O texto é a fotografia de um país organizando sua engrenagem industrial, tentando acomodar a produção mecânica ao limite biológico de quem trabalha. Isso levanta uma questão importante. Algo quase inevitável de se ponderar hoje. Durante a análise, vimos métricas físicas perfeitas. O isolamento na cabine de cinema, a temperatura do frigorífico, a restrição no caminhão, os 2/3 na fábrica. Tudo no mundo físico. Mas hoje o paradigma físico está ruindo. Com o avanço do trabalho remoto, inteligência artificial assumindo tarefas e o crescimento da gig economy. Como essas definições tão palpáveis conseguem sobreviver? As fronteiras deixaram de ser de tijolo. Como o legislador do futuro, invisível, vai definir o tempo de prontidão de alguém que carrega o escritório no celular? Como se aplica um limite de 25 palavras por minuto para uma mente que opera com um algoritmo generativo? E como garante a nacionalização de 2/3 do escritório quando a equipe inteira trabalha em nuvem, espalhada por continentes? A necessidade de regular e proteger o trabalho não sumiu. Ela só migrou para o campo do invisível. Essa é uma reflexão espetacular para encerrarmos a nossa exploração. É um pensamento para continuar ecoando na mente de quem nos escuta. O estudo das fontes de hoje nos lembrou de como o esforço humano já foi cuidadosamente regulado no limite absoluto do mundo físico. E o desafio agora é o limite virtual. Exatamente. O legado nos desafia a entender como protegeremos a nós mesmos no limite do mundo virtual. Um agradecimento imenso a toda a nossa audiência pela companhia fantástica neste nosso mergulho nos documentos. Muito obrigada, pessoal. Foi excelente. Continuem observando a fundo os detalhes do cotidiano, continuem pesquisando e, acima de tudo, continuem questionando o mundo ao redor. Um grande abraço a todos que nos escutam e até a nossa próxima análise profunda.